Acompanhe nosso canal, Vivendo no Tempo do Fim. Quando Deus tirou seu povo do Egito, ele escolheu uma maneira impressionante para publicar a sua lei. O Senhor falou do meio do fogo. Ouvia-se a voz das palavras, porém, além da voz, não se via aparência nenhuma. Foi nesse momento solene que ele anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra, conforme descrito em Deuteronômio 4, 12 e 13. Esses mandamentos, que se encontram registrados em Êxodo 22 a 17, possuem uma abrangência universal, pois a Escritura define que temer a Deus e guardar os seus mandamentos é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, 13. A Bíblia faz uma inspirada menção honrosa a essa legislação divina. O salmista declara que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Salmo 19, 7 e 8. Existe uma bênção específica que acompanha a observância dessas ordens, pois por elas o servo é admoestado, e em os guardar há grande recompensa. Salmo 19, 11. A importância da obediência é tamanha que o próprio Cristo a expôs como sendo uma condição para entrar na vida eterna, ao afirmar: "Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos." Mateus 19, 17. Contudo, surge a questão fundamental sobre se o homem pode, por si só e sem a ajuda de Cristo, guardar a lei. A resposta é que dependemos totalmente da graça divina, pois Jesus disse: "Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer." João 15, 5. Assim, a verdadeira obediência nasce dessa conexão vital com o Salvador. Diante da incapacidade humana de guardar a lei, que estava enferma pela carne, Deus tomou uma providência fundamental. Ele enviou seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, condenou Deus na carne o pecado, realizando o que era impossível à lei. Compreendemos que a natureza da lei de Deus é espiritual, enquanto o ser humano é carnal e vendido à escravidão do pecado. O próprio Cristo demonstrou essa natureza espiritual em seus comentários sobre os mandamentos, ensinando que a lei não se limita aos atos exteriores, mas alcança os pensamentos e as intenções do coração. O 10º mandamento, por exemplo, proíbe a cobiça, exigindo não apenas uma submissão externa, mas um genuíno serviço de um coração que precisa ser regenerado. Além disso, a Escritura declara que a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom, pois nela é revelada a vontade de Deus, permitindo ao homem conhecer e aprovar as coisas excelentes. O próprio Cristo, estando na terra, demonstrou sua atitude para com a vontade de Deus, declarando: "Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro em meu coração está a tua lei." De acordo com Jesus, não é qualquer um que entrará no reino do céu, mas apenas aquele que faz a vontade de seu Pai que está nos céus. Ele também ensinou que aquele que violar um destes mandamentos, mesmo dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Por outro lado, aquele que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Jesus ensinou que a justiça necessária para o seu reino vai além das aparências, afirmando que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ele reprovou esses grupos porque, por causa da tradição deles, transgrediam o mandamento de Deus. Como exemplo, Cristo apontou que eles invalidaram a palavra de Deus, que ordena honrar pai e mãe, ao permitir que alguém se isentasse de ajudar os pais, alegando que seus bens eram uma oferta ao Senhor. Em consequência disso, Jesus declarou que a adoração deles era vã, pois ensinavam doutrinas que eram apenas preceitos de homens. A Bíblia define claramente o que é o pecado, declarando que todo aquele que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E é justamente por meio da lei que vem o pleno conhecimento do pecado. A lei de Deus é um todo indivisível, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos.
Isso nos mostra que os 10 mandamentos constituem uma única Para lei. mais vídeos como este, deixe seu like e siga nosso canal. Nos ajude a pregar o Evangelho ao mundo. E como uma corrente, se um elo se parte, parte-se toda a corrente. Diante da nossa transgressão, a forma de sermos libertados da condenação é clara. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A advertência final das Escrituras é clara. O dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, pois Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. A norma para esse julgamento será a lei da liberdade, pela qual devemos falar e proceder. Aqueles que amam a tua lei desfrutam de grande paz, e para eles não há tropeço. A obediência traz consigo promessas de profunda paz e justiça, que seriam como um rio e como as ondas do mar, se tão somente os mandamentos fossem ouvidos. Além disso, a observância dos mandamentos revela uma boa prudência a todos os que os praticam, sendo o temor do Senhor o princípio da sabedoria. A verdadeira bem-aventurança pertence ao homem que não anda no conselho dos ímpios, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. No entanto, a natureza humana não regenerada está em conflito com essa lei, pois o pendor da carne é inimizade contra Deus. Não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Mas para as pessoas de coração e entendimento renovados, a perspectiva se transforma. Elas compreendem que o amor de Deus consiste em guardar os seus mandamentos e que os seus mandamentos não são penosos. Por fim, reconhecem que o princípio essencial de toda a lei é o amor, pois o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Toda a lei de Deus e os profetas dependem de 2 grandes mandamentos essenciais. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, que é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. É importante notar que estes 2 preceitos não são uma versão mais fácil ou substituta dos 10 mandamentos, mas sim a sua súmula e substância, abrangendo-os em seu mais amplo sentido. Portanto, se amamos a Deus e ao próximo verdadeiramente, precisamos observar a lei que detalha como esse amor se manifesta na prática. A Bíblia é enfática ao dizer que aquele que professa conhecer a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Por outro lado, existe uma promessa maravilhosa para os voluntários e obedientes. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deus considera bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Se inscreva no nosso canal, dê seu like, comente nossos vídeos e nos siga para mais vídeos como esse.